participar nesta discussão. Agradeço muito. Não gostaria de alterar a ordem normal desta comissão, mas de facto vou aproveitar a possibilidade que o Sr. Deputado Carlos São Martinho me dá de poder falar já. Agradecendo também ao Sr. Presidente, ao Sr. Secretário de Estado. É um gosto de tê-lo aqui. Também sou estreante nesta comissão, é a primeira vez que aqui estou, porque é uma matéria que diz muito respeito à comissão onde nos costumamos encontrar, que é na primeira comissão. E os meus cumprimentos também ao Dr. Jorge Miguéis, que também é reconhecido especialista nesta matéria e que também temos tido o gosto de contar muitas vezes com a sua colaboração. Sr. Secretário de Estado, nós seguimos esta discussão com interesse e também com a expectativa de saber o que é que o Sr. Secretário de Estado nos iria dizer acerca desta recomendação da Comissão Europeia. Dizendo desde já que nos parece que esta recomendação da Comissão Europeia é no mínimo insensata. No mínimo. Para além de acharmos que é de uma grande estultícia a Comissão Europeia pretender dar lições de democracia aos partidos dos Estados-membros e aos Parlamentos Nacionais. Eu diria, qualquer um dos deputados que está sentado a esta mesa tem mais legitimidade democrática que todos os membros da Comissão Europeia juntos. E, portanto, os partidos políticos portugueses não precisam de lições de democracia dadas pela Comissão Europeia. E se o objetivo é aumentar a participação dos cidadãos nas eleições europeias, eu acho que em Portugal tínhamos muito bom remédio, que era fazermos coincidir as eleições europeias com eleições legislativas antecipadas e seguramente que haveria uma fortíssima participação dos portugueses. E até esperamos que isso possa vir a concretizar. Fazemos ardentes votos para que isso possa vir a concretizar, se não antes, pelo menos em simultâneo, haver eleições legislativas e europeias. Mas sobre esta recomendação, eu creio que é importante registar a cautela que o Sr. Secretário de Estado teve na sua intervenção e que nos dá a entender que o Sr. Secretário de Estado confirmará que o Governo, para além da proposta de lei que está para discussão na especialidade de alteração à lei eleitoral para o Parlamento Europeu, não tenciona apresentar qualquer outra iniciativa legislativa para as próximas, tendo em vista as próximas eleições europeias. Eu creio que era importante registar isso. E que o Governo português não tenciona embarcar em algumas das mais insensatas recomendações da Comissão Europeia. E eu referir-me basicamente a duas ou três questões que aqui estão, que nos chocam particularmente. E que o Sr. Secretário de Estado de alguma forma já abordou com muita cautela, mas que, se quiser dizer algo mais sobre isso, seria importante. A primeira questão tem que ver com o problema da indicação dos partidos portugueses, neste caso, claro, quererem informar os eleitores acerca da sua filiação relativamente aos partidos políticos europeus. Obviamente que os partidos políticos nacionais são maiores e vacinados e têm todo o direito de explicitar as suas filiações, as suas simpatias, o seu relacionamento internacional, todos o fazem como muito bem entendem, não precisando da Comissão Europeia para nada relativamente a isso. Há, porém, aqui um problema que é, não há uma coincidência entre os chamados partidos políticos europeus e os grupos representados no Parlamento Europeu. O primeiro problema, ficamos até sem saber exatamente a que é que a Comissão Europeia se quer referir, porque são situações diferentes. Por exemplo, o grupo parlamentar, os deputados europeus do PCP pertencem ao grupo GUE-NGL, Esquerda Verde, como é que se chama? Um nome muito comprido. Partido da Esquerda Democrática, da Esquerda Europeia, Esquerda Verde Nórdica, são seis letras, a sigla está em inglês. Ora bem, e não pertence ao Partido da Esquerda Europeia. Alguns dos partidos desse grupo pertencem, outros não. Para além disso, o problema dos símbolos coloca um problema mais complicado, que talvez valha a pena, Sr. Secretário de Estado, irmos um pouco mais longe. É que os símbolos com que os partidos em Portugal, os partidos e coligações concorrem às eleições não são arbitrários. Os partidos não inventam símbolos para concorrer às eleições. Os símbolos estão devidamente registados no Tribunal Constitucional, não apenas registados, tiveram a concordância do Tribunal Constitucional nos termos da lei para que não haja confusões entre símbolos de vários partidos. E, portanto, são aqueles e não outros. E, portanto, isto iria colocar aqui um problema
que era o de saber qual era o modelo de certificação deste esquema um pouco à la carte dos símbolos para concorrer às eleições. Sendo certo que haveria sempre o problema de haver 2 ou mais partidos portugueses que tivessem a mesma filiação internacional e então já estavam todos a concorrer, pelo menos parcialmente, com o mesmo símbolo, o que seria uma situação absolutamente absurda. E, portanto, quanto aos boletins de voto, eu creio que isto é de uma insensatez enorme. Não menos insensata é a ideia dos partidos políticos nacionais, nos seus tempos de antena, dizerem quem era o candidato a Presidente da Comissão Europeia que iriam apoiar. Eu diria, enfim, do que ao meu partido diz respeito, eu diria era o que faltava, que fosse a Comissão Europeia a dar ordens aos tempos de antena, a dizer o que é que deveria constar ou deixar de constar nos tempos de antena eleitorais de um qualquer partido. E relativamente à questão do horário, da data comum e da hora comum de encerramento das eleições das mesas de voto. Ora bem, a data comum, como se sabe, há partidos que, é o caso do nosso, em que as eleições são obrigatoriamente a domingos ou dias feriados, embora em relação a feriados a escolha já é menor do que era há uns anos atrás. Mas temos os domingos, sempre temos 52 domingos por ano. Agora, há países onde é o contrário. Há países onde as eleições, países europeus, onde as eleições decorrem um dia útil. E, portanto, aqui já tínhamos um problema. E daí que, até sensatamente, se tem definido que as eleições decorrem num intervalo de alguns dias para respeitar essas diferenças, precisamente entre os Estados. Agora, a ideia das mesas de voto fecharem à mesma hora, essa é que eu diria que não lembra a ninguém, se tivermos em conta que as eleições europeias decorrem desde a Ilha das Flores até ao Báltico. E, portanto, é de uma insensatez absoluta pensar que as mesas de voto poderiam... Bem, enfim, havia aqui uma salvação, que era a interpretação benévola que o Sr. Secretário de Estado ainda aventava. A possibilidade, bem, fecham às 19 horas em todo o lado, seja onde for, não é? E, portanto, as 19 horas de Tallinn não são as 19 horas da Ilha Terceira. Bom, mas de facto eu também acho que a ideia não era essa, e portanto a ideia era que houvesse aqui uma situação que levaria a que havia cidadãos que teriam menos horas para votar do que outros, não é? E portanto as urnas porventura teriam que encerrar para aí às 17 horas na Ilha das Flores para poder estar de acordo com a hora de encerramento em Riga, não é? E, portanto, quer-nos parecer que esta recomendação, de facto, não faz nenhum sentido. Queria registar, de facto, a forma até comedida com que o Governo a encarou, de uma forma, enfim, muito respeitosa, porventura até reverencial, relativamente à Comissão Europeia, mas, de facto, queria dizer que, do nosso ponto de vista, esta recomendação não merece tanta consideração. Creio que ela é impertinente, na medida em que a Comissão Europeia se pretende dar lições de democracia aos Estados-membros, que não precisam, de facto, dessas lições, e relativamente àquilo que é aqui proposto, de facto, há aqui coisas que, do nosso ponto de vista, não fazem o mínimo sentido, e nós queríamos deixar isso aqui perfeitamente registado. Muito obrigado.